Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que se dedica ao estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos aqui para trabalhar mais um capítulo, o de número 19, Doenças Físicas e Mentais. Aqueles que nos acompanham pela leitura, né, do livro com edições mais recentes vão perceber que houve uma mudança e agora há uma ordenação em blocos. Então, se for esse o seu caso, este item está no quinto bloco, de doenças contemporâneas, que a gente vem trabalhando. Primeiro a gente falou sobre o conceito de saúde, depois comportamentos neuróticos, e agora a gente vai abordar doenças contemporâneas. Então, fiquem todos muito à vontade. Nós iniciamos esse nosso modesto trabalho de estudar a obra O Homem Integral, pelo Espírito Joana de Ângeles, no início desse ano, dia 3 de janeiro. A gente já tem o estudo de Jesus e Atualidade disponível no canal para quem quiser conferir. E a gente sempre afirma, porque essa pode ser a sua primeira vez num dos vídeos da série psicológica, que não é o nosso propósito propor aqui um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise ou ainda fazer uma psicoterapia de grupo. Esta abordagem que a gente faz não substitui de forma alguma a psicoterapia ou análise individual, embora possa colaborar para o processo de autoconhecimento. O link da obra, para aqueles que desejam acompanhar, se encontra na descrição desse vídeo e também na editora Leal, ligada à Mansão do Caminho. Então, nosso propósito aqui é estudar a psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, convidando-nos a todos para o nosso processo de amadurecimento psicológico, evolução espiritual, para que a gente possa refletir em torno do Evangelho e suas lições de amor, autodisciplina, autopercepção, perseverança no bem. Sempre dizemos, né, que fiquem à vontade para participar conosco com comentários, perguntas, colocações. Dizemos até para proteção, né, que evitem detalhes da vida pessoal própria ou de outrem. A gente sempre vai abordar quando houverem no início de cada vídeo, para que possa se somar aqui com as nossas modestas reflexões, tudo bem? Então, antes de iniciar, vamos, como é hábito das nossas reuniões, fazer uma prece. Senhor Jesus, nós te rogamos com humildade pela necessidade que ainda temos de ouvir-te os teus ensinamentos sublimes, que tem conosco, mantém-te conosco em nossos pensamentos, em nossos corações, que os nossos bons propósitos sejam em prol da vivência do teu amor, que nós possamos adentrar em profundidade os conceitos a que estamos convidados nessa reflexão de hoje, que ela possa ser de alguma sorte útil para aqueles que nos ouvem, que se conectam psiquicamente conosco. Por isso, vem no encontro das nossas necessidades imensas. Abençoa-nos e nos guarda, Cristo, para que possamos ser servos leais do teu amor e da tua paz para sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos fazer aqui uma abordagem inicial, tentando recuperar até um pouco dos moldes de Jesus e Atualidade, né? Quando a gente fazia um contexto antes de abordar propriamente o capítulo de Joana de Ângeles, tentando pegar na filosofia, em uma das escolas psicológicas, na própria psicanálise, algum conhecimento que pudesse nos dar subsídio para entender em profundidade aquilo que Joana nos refere, pegar também um trecho do Evangelho de Jesus ou da própria doutrina espírita que nos ajude a elucidar essas questões, né, que sejam recursos para que a gente possa fomentar mais raciocínios. E ocorreu pensar de falar sobre A Arte de Viver, um livro excepcional, um pequeno manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria, baseado nos ensinos de Epíteto, né?
E nessa edição, que eu vou usar como referência, uma nova interpretação de Sharon Lebel. A gente sabe que Epíteto foi um filósofo grego estoico, nascido no ano 50 depois de Cristo. Viveu inclusive em Roma. Epíteto foi um conferencista que não deixou escritos filosóficos. E os principais aspectos da sua filosofia foram preservados para as gerações futuras, principalmente por seus súditos, dentre eles o historiador Flávio Arriano, que acabou compilando uma série de ensinamentos de Epíteto nesse resumo dos seus escritos. Entre as indagações que Epíteto andava às voltas está como viver uma vida plena, feliz, como ser uma pessoa com boas qualidades morais. E responder essas perguntas sempre foi a grande paixão de Epíteto. Para ele, uma vida feliz e uma vida virtuosa são sinônimos. Felicidade e realização pessoal são consequências naturais de atitudes corretas. Então, por que a gente faz a menção de Epíteto, né, nesse capítulo que visa tratar sobre doenças físicas e mentais, de acordo com Joana de Ângeles? Porque uma das coisas que a nossa veneranda instrutora vai deixar bem claro para a gente é que a mente é a sede da saúde ou doença, que se manifesta no corpo. Que o espírito empreende, através dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus comportamentos, uma série de escolhas. E vai imprimindo, na tessitura muito sutil do perispírito, aquilo que mais tarde será impresso e que moldará o corpo físico, inclusive o destrambelhamento orgânico. Então, entender esse conceito mais profundo de felicidade e virtuosidade, entender os propósitos sublimes da realização pessoal, tomando por consideração o ser imortal que nós somos, é fundamental para que a gente possa tratar doenças físicas e mentais. Num dos conceitos que Epíteto nos legou está a vontade. E ele dizia que a nossa vontade está sempre sob nosso poder. Então ele vai dizer: nada pode, de fato, fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir. Porque a sua vontade está sempre sob seu controle. A doença pode desafiar o seu corpo. Mas será que você é só um corpo? As suas pernas podem estar incapazes de andar, mas você não é somente um par de pernas. A sua vontade é maior do que suas pernas. A sua vontade não necessariamente precisa ser afetada por algum incidente, a menos que você permita. Lembre-se disso com relação a tudo que acontece com você. Porque o propósito da filosofia é iluminar os caminhos da nossa alma, que foram contaminados por convicções infundadas, desejos descontrolados, preferências e opções de vida questionáveis, que não são dignas de nós. E o principal antídoto a tudo isso é um autoexame minucioso, aplicado com bondade. Além de erradicar as doenças da alma, a vida de sabedoria também pretende nos despertar da apatia e nos introduzir no caminho de uma vida ativa e alegre. A verdadeira felicidade é um verbo, e o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. A vida em expansão, cuja base é a intenção de buscar a virtude, é algo que improvisamos continuamente, que construímos a cada momento. Ao fazê-lo, a nossa alma amadurece. Nossa vida tem utilidade para nós mesmos e para as pessoas que tocamos. Para aliviar o sofrimento da nossa alma, precisamos nos entregar a uma introspecção disciplinada, na qual realizamos exercícios mentais para fortalecer a nossa capacidade de descobrir quais são as convicções e os hábitos sadios e quais são os prejudiciais causados pela negligência. Olha que texto importante para a gente falar de doenças físicas e mentais. Primeiro pensando no sofrimento da alma, nas dores da alma, no adoecimento das almas. Nós precisamos entender
que o autoexame com respeito aos nossos pensamentos, às nossas ações e comportamentos, analisando os nossos hábitos, se eles são disciplinares ou rotina, como a gente já viu aqui num dos capítulos da obra O Homem Integral, se eles estão nos torturando ou nos fazendo crescer, se são objetos de nossa negligência ou desânimo, esse exame só cabe a cada um de nós. E a construção da felicidade, esse conceito, ele não é estático, nem é algo que vale para todos. Cada um de nós precisará encontrar os seus próprios caminhos, daí o seu desempenho contínuo e dinâmico, que está descrito em termos dos atos de valor que nós temos. Mas qual é esse valor? Esse valor ético, esse valor moral, esse valor que nos soergue, que ele vai chamar pelo exercício da filosofia como a construção e a busca da sabedoria. É justamente a expansão da nossa consciência para além do aspecto racional, puramente cognitivo, mas englobando também a intuição e essa conexão com o divino em nós. A transformação da nossa vida como útil, não apenas para nós, mas também para os outros. E iluminando os caminhos da nossa alma, nós erradicamos as doenças, porque isso nos desperta da nossa apatia para que a gente possa viver uma vida ativa e alegre, porque tudo na criação é trabalho. E a nossa vontade é a grande alavanca desse processo. Então, o epíteto nos serve especialmente para falar sobre a arte de viver, a busca da felicidade, a conquista da sabedoria e, sobretudo, a saúde integral. Numa visão da psicanálise, Freud aborda a questão da felicidade na obra O Mal-Estar na Civilização ou O Mal-Estar na Cultura, em 1930. Pouca gente sabe, mas o título original por ele escolhido foi A Infelicidade na Civilização, que foi posteriormente modificado, né, para que retratasse de um modo um pouco mais realista aquilo que ele traz nessa obra de Foucault. Uma das coisas que Freud vai dizer é que as nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa constituição. Então, o ser humano, talvez desamparado, sinta esse ímpeto, né, no âmago do seu ser, de ser o mais feliz que puder por mais tempo possível. Mas ele é o tempo todo constrangido, né? É uma falta constitutiva que vai sendo o motor dessa pulsão que direciona ele, né, a novos objetos. Objetos para os quais ele transfere a sua atenção, o seu amor. Então ele diz que a infelicidade é bem menos difícil de experimentar, porque o sofrimento nos ameaça sempre a partir de 3 direções: do nosso próprio corpo, que está condenado à decrepitude, quanto mais os anos passam, mais as nossas células, tecidos, órgãos e o nosso organismo como um todo vai envelhecendo, e que não pode dispensar o sofrimento, né, e a ansiedade como sinais de advertência, como se fosse um alerta, né, de algo que pode vir a acontecer. Sofrimento também proveniente do mundo externo, que pode se voltar contra nós mesmos, como ameaças destruidoras e impiedosas, verdadeiras forças que podem nos levar a sucumbir, e ainda uma terceira fonte de sofrimento dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, que talvez seja a fonte mais penosa de sofrimento, né? Aquele que surge nas nossas dinâmicas interrelacionais, aquilo que provém da mágoa, do ressentimento, né? Que provém da indignação, da indiferença, da ingratidão, né? Disso que nos fere de morte e que a gente tende a encarar como o maior sofrimento da vida. E aí ele diz também que se concede uma especial importância ao caso em que a tentativa de obter uma certeza de felicidade, uma proteção contra o sofrimento, ela se dá através de um remodelamento delirante da realidade, que é efetuado em comum por um número considerável das pessoas. Ou seja,
Alguns de nós queremos fugir daquilo que nos é desprazeroso, de profundo sofrimento, e acabamos recorrendo a algumas fugas para que a gente possa conseguir suportar essa realidade de um modo um pouco melhor. E a felicidade, ele vai resumir e finalizar, é, portanto, e por isso mesmo, algo essencialmente subjetivo. Não depende de recursos externos, mas depende de como eu vejo a minha própria realidade interna e subjetiva. Em que eu acredito valor, o que realmente tem importância para mim, o que pesa nesta economia do sofrimento e quais as saídas possíveis que eu consigo encontrar para conviver com tudo isso, sem adoecer ou proporcionando-me, né, uma possível cura, que não é a cessação completa do sofrimento, mas uma forma em que eu possa estabelecer, né, uma relação melhor com o meu sintoma, com o meu sinal de conflito psíquico, para que eu possa encontrar uma satisfação substitutiva a esse sofrimento, de um modo menos pernicioso e menos infeliz e adoecedor. E falando agora um pouco sobre a nossa referência, que estivesse, né, presente no Evangelho, no Antigo Testamento, me ocorreu pensar no Salmo 38. Esse é um dos salmos muito procurados, chamado de Salmo de Cura. E daqui extraio um pequeno trecho. Diz assim: Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Eu estou encurvado, muito abatido, ando lamentando todo dia. Eu estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Senhor meu Deus, tu me ouvirás. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, a minha salvação. É interessante, né? Salmo 38, como ele fala sobre essa entrega. A rendição ao Senhor, reconhecendo-nos doentes. E enfermos todos somos, pelo menos moralmente, o que mais tarde, inevitavelmente, poderá ser impresso no nosso corpo, né, ou no nosso psiquismo, trazendo aí essas raízes, essa herança de nós mesmos. Então esse salmo faz um autoconfesso, né, faz um reconhecimento de como nós somos frágeis, como nós somos necessitados da piedade divina e o quanto nós aguardamos do Senhor essa cura. E por falar em cura, recordei-me também de Jesus. Conforme está no capítulo 1 de Marcos, versículos 29 a 45, a cura da sogra de Simão, o evangelista vai dizer que assim que Jesus saiu da sinagoga, eles foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. E então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre o deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à sua porta. E Jesus então curou aqueles que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, mas não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, foi para um deserto lugar e ali orava. E Simão seguiu e todos que com ele estavam.
e diz a ele: todos te buscam. E ele disse a eles: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, nesse ponto, Jesus mostra o quanto que ele não veio efetivamente para ser um curandeiro de corpos. Ele veio para deixar como herança uma mensagem de vida eterna, para a saúde integral. Mas não seria apenas ele a conferir essa saúde dos corpos. Ele estava querendo despertar em nós os potenciais da nossa alma para que nós mesmos conseguíssemos tratar as nossas doenças. Para que a gente pudesse entender que o Evangelho é uma farmácia, com os medicamentos não apenas para o tratamento, né, posterior, corretivo, mas sobretudo preventivo, para a remissão de nós mesmos. E aí agora, gente, depois desse preâmbulo, nós conseguimos entrar na perspectiva da psicologia espírita sobre doenças físicas e mentais. Porque Joana de Ângeles inicia o capítulo dizendo: a expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Ou seja, nós temos uma estrutura física, orgânica, muito aprimorada, complexa até, e funcional, que passa também por instabilidades, porque, como toda máquina, precisa de cuidados. Mas o nosso corpo está sob influência da nossa sede mental. O espírito nos governa, né? Governa nós mesmos, a todo esse aparato. Então, às vezes a gente tem dificuldade para ver o corpo como energia condensada. Essa realidade da energia mental e dos seus campos que acabam funcionando como dínamo, que opera a geração de força e a distribuição de toda essa potência gerada. Essa perspectiva da realidade da energia dos seus campos, nos quais vão se aglutinando moléculas, micropartículas, que constituem esses conglomerados atômicos, que por sua vez organizados resultam num conjunto que é o corpo, nos mostra o quanto que o corpo é menos denso do que efetivamente parece. E a constituição perispiritual se utiliza dele com o objetivo de manifestar, fazer repercutir aquilo que jaz no espírito. Certamente, e isso não é segredo para nenhum de nós, há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, mas que não são necessariamente materiais. Se a gente imaginar o nosso organismo humano, por exemplo, o sistema cardiovascular ou circulatório, a gente vai perceber um funcionamento integrado do coração com os vasos sanguíneos para a irradiação sanguínea celular, que vai levando nutrientes e oxigênio às células. Então, o coração funciona como uma bomba, e ele vai bombeando o sangue pelo sistema circulatório. Mas o coração, enquanto órgão, é um órgão bastante inervado e está a cargo do sistema nervoso autônomo ou sistema involuntário e das suas divisões simpática e parasimpática, está o funcionamento de alguns órgãos, entre eles o coração. A estimulação simpática, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, o número de batimentos cardíacos por minuto, e a estimulação parasimpática diminui. Então, a gente está lidando com um sistema de controle puramente elétrico ou eletromagnético. Então, é menos denso do que a gente pode imaginar. O sistema elétrico de controle dos batimentos cardíacos, ele precisa ser muito eficiente para toda a nossa máquina enquanto o corpo funcionar. Então, o corpo, ele é vulnerável a transformações degenerativas, não obstante toda a sua força, a sua constituição, a sua beleza, né, e a sua sofisticação. Porque as estruturas, elas são mesmo muito sutis. Daí a possibilidade de degenerarem, destrambelharem. Mesmo que para um envoltório grosseiro como o da carne, grosseiro em relação ao aspecto tênue e sutil perispiritual, o corpo é composto de tecidos e, dentre eles, os que revestem o psiquismo estão sob influência da sede mental. Por exemplo,
os neurônios cerebrais, os impulsos elétricos, todo esse intercâmbio eletromagnético pressupõe uma preexistência consciencial, que vai muito além da aparelhagem material mais imediata. Por isso dissemos que o nosso corpo, né, não é tão denso como poderíamos imaginar, e tem uma perspectiva de sutileza e sofisticação muito grande que precisa ser bem cuidado para que a gente não adoeça, né? E Joana, ainda nesse capítulo, vai dizer ainda que a consciência, na sua realidade, é um fator extrafísico. Não é produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que lhe torna necessária a exteriorização. Freud dizia, quando ele vai definir, né, a sua primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, que as instâncias psíquicas, elas não, embora ele dê o nome, né, de tópica, que vem de topos, né, topologia, lugar, ele não pode circunscrever essas instâncias a um lugar geográfico. Se a gente abrir o cérebro, a gente não vai encontrar a região cerebral. Aqui está a região do inconsciente, né? O inconsciente, ele nos habita e ele diz respeito a uma espécie de repositório que não é exatamente um baú cheio de peças, cheio de artigos, mas é um conjunto de afetos, sentimentos, emoções, né, carregadas, catequizadas, como vai dizer Freud, que estão impregnadas ali de representações, de significados que formam o nosso mundo imaginário, que formam o nosso simbolismo e o contato com a realidade. Então é algo um pouco mais abstrato, né? Um pouco mais sutil, mas nem por isso não exista, né? Existe e nos governa. Então ele transpassa, né? Todas essas topologias, essas instâncias, elas transpassam o limite do corpo. Por isso Joana vai falando da consciência, dizendo que é um fator extrafísico, não é produzido pelo cérebro. A mente é um dínamo poderoso de energia pulsante, que é pré-existente e sobrevivente ao corpo, que conta com a herança das nossas experiências reencarnacionistas e que visa nos equipar de conhecimentos, sentimentos, habilidades, até a constituição do nosso próprio repositório de saber, que a gente poderia chamar de sabedoria. Por isso, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o pensamento, ele não procede do cérebro. Freud dizia que o pensamento é um trabalho psíquico, que leva em consideração uma série de experiências subjetivas. Então, o pensamento, ele é uma elaboração dessa mente e o cérebro tem a função orgânica de registrar o pensamento, vestindo-o de palavras e de externá-lo. Mas o pensamento é a exteriorização da mente, é independente da matéria e, por sua vez, é originada do espírito imortal que nós somos. Esse espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se para isso do cérebro. Então, há um teórico, Emílio Mirey Lopes, que foi sociólogo, médico, psiquiatra, professor de psicologia, né, cubano, que no século XIX, né, tendo nascido em 1896, apresentava uma visão organicista, porém não fugindo da realidade espiritual. E ele traçava uma linha de progressão na expressão do pensamento. Joana de Ângeles trata sobre o professor Mirey Lopes lá no 6º livro da série psicológica. A gente vai chegar lá. Estamos só pescando esse conceito que nos ajuda a estruturar o conhecimento a respeito de doenças físicas e mentais. Então, o professor Mirey Lopes vai dizer que é uma primeira expressão do pensamento relacionada ao pensamento instintivo, os impulsos decorrentes das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Há também uma segunda expressão do pensamento, que é o chamado pensamento pré-mágico, no qual a fantasia se apresenta na forma de imaginação muito rica de mitos, que se origina
no medo, nas aspirações, do equilíbrio, do prazer, né? Temos uma terceira expressão do pensamento, que compreende o pensamento mágico, que inclusive deu origem às grandes civilizações do passado, que com toda a concepção politeísta passaram a oferecer campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. A gente já abordou aqui a figura dos mitos. Joana de Ângeles vai dizer que a história do homem é a consequência dos mitos elaborados para o seu pensamento ético e sobrevivência, e que a criação de histórias onde havia uma associação entre elementos da natureza, mar, céu e lua, com forças divinas, constituíam esses mitos e acabavam ganhando uma certa personalidade ou divinização. Então, o mito é um modo da gente conseguir explicar a vida e todos os seus desafios para tentar tornar as coisas que antes eram desconhecidas mais conhecidas. O mito é uma forma de criar proximidade, né, com aquilo que está fora de nós. E ele nos ensina sobre o comportamento humano, e são narrativas que formam o imaginário coletivo de um povo. Mitologia e psicanálise têm uma relação desde o início, né, da formação da psicanálise. Uma vez que as teorias psicanalíticas foram sendo formuladas na clínica, e depois elas passaram a ser usadas como fenômenos fora da clínica. E os mitos foram usados como uma forma de exercício e comprovação. A gente pensar algo do tipo, isso que eu vi num paciente, eu também já vi na história da humanidade. Então, a mitologia para a psicanálise não se restringe a histórias interessantes, mas é um registro acumulado de um saber da humanidade sobre a própria condição humana. Então, por exemplo, para falar de um comportamento muito afeiçoado à sua própria imagem, Freud invocou o narciso e criou uma condição fundamental do psiquismo, que é o narcisismo ou amor do eu, né? Ou narcisismo primário. Para falar de um bebê psiquicamente fundido com alguém ao nascer, e à medida que se desenvolve sofre uma certa clivagem no exílio do mundo ou da cultura, Freud fez referência, né, foi evocar o mito de Édipo. E o mito básico da formação psicanalítica de Eros e Psique, o mito fundador da psicanálise, que fala sobre exílio e reencontro, alienação e retorno a si. Psique, na linguagem simbólica, né, que pacifica o desejo, e Eros, que aumenta a tensão de realizá-lo. Também o mito de Tiresias e a sua visão interior, aquela intenção de olhar para dentro, como biótipo de uma segunda vista, né? A vista anímica, a vista da alma. Então, os mitos nos servem muito bem, mas qual o problema deles? Joana aponta para as formas grotescas de dramas cruéis, com os deuses construídos à feição do ciúme e da paixão humana, que foram enfurecidos pelo ódio, castigando aqueles que lhe desobedecem. Então, essa expressão do pensamento ainda não é uma expressão mais finalizada justamente por isso, mas ela faz parte dessa progressão. A quarta expressão do pensamento, segundo a Miriam Lopes, é aquele de natureza egocêntrica, que refletem a ambição do indivíduo de ser o alvo central de tudo que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade. Então, a gente precisa entender a realidade concreta da vida, do fenômeno ou dos fenômenos, né, que a regem, das suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda e raciocinando, dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão, até para que a gente possa passar para a quinta expressão do pensamento, que é aquela intuitiva, que não necessita de parâmetros puramente racionais, mas vai além das percepções extrafísicas. O próprio pensamento platônico, em relação ao aristotélico, visava aproveitar-se, apropriar-se dessas intuições. Platão pensa num conhecimento e autoconhecimento que é desenvolvido no plano inteligível, em detrimento do sensível. O sensível, aqui relacionado ao campo das sensações, que podem nos enganar. Os sentidos nos enganam. Aristóteles
já tem uma perspectiva diferente de considerar o sensível, o campo sensorial, importante de ser considerado. O sensível tendo a ver com o ver, ouvir, tocar, perceber, mas a gente tende a associar o plano do sensível com o real. Mas os nossos sentidos, eles acabam atrapalhando a nossa percepção. Pense, por exemplo, nas ilusões de ótica. A realidade, a verdade, que a gente tanto quer buscar e que é objeto das discussões filosóficas, parece mesmo estar no campo das ideias e não do sensório. A busca de Platão pela verdade, portanto, era a busca de um plano superior, inteligível, plano das ideias, alcançado por meio da dialética, a arte de pensar e questionar as ideias para alcançar a verdade. Porque a ilusão trazida pelos sentidos, na opinião platônica, e as opiniões consensuais, está mais relacionada ao plano inferior dos sentidos. Então, ele acreditava que o conhecimento verdadeiro leva ao bem, porque faz com que as pessoas ajam de forma correta. Por isso, os sábios são mais felizes, porque eles não se iludem, nem cometem erros por ignorância. É justamente a alma, né, que nos dá essa capacidade intelectual do ser para que nós possamos viver melhor. E para ele, a melhor maneira de buscar a verdade era, de fato, através do diálogo. Tanto que quando ele conta o mito da caverna, que é essa metáfora proposta por Platão, que simboliza muito bem a luta, né, por tentar sair de uma bolha mundana, ela simboliza também o domínio da opinião. E aquele que sai para ver uma outra dimensão da realidade e retorna para elucidar os que ficaram. Então, a partir da filosofia, o homem busca compreender o mundo e se libertaria dessas correntes, saindo da caverna, conhecendo a verdade. Então, isso é importante para a gente perceber o quanto que essa intuição, ela também é fundamental para que a gente possa progredir no pensamento. Joana de Ângeles chega a dizer também nessa obra que nós podemos repetir aquilo que já se conhece, que somente há doenças porque há doentes. Ou seja, a doença é um efeito dos distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. E esse pensamento, ele é muito útil para as nossas reflexões aqui, porque justifica todo o nosso trabalho na psicologia espírita. Por que estudar psicologia espírita? Para ter saúde integral. A necessidade pensante, ela vai promover a estruturação e a organização, inclusive molecular, dos nossos equipamentos de pensamento, das nossas carências, mobilizando as nossas resistências e também as nossas possibilidades. Esse psicossoma traduz a nossa individualidade espiritual. Eu não sei se esse termo está bem equacionado para todos, mas psicossoma nos lembra um binômio, mente e corpo, espírito e matéria. E é justamente esse intercâmbio que favorece a transmissão das experiências de uma para a outra existência física, que faz com que as nossas heranças genéticas de genes e cromossomos possam ser manifestadas, que viabiliza a programação de atuais e futuros comportamentos, como resultado de vivências odiernas e anteriores. Então essa ideia nos faz pensar na visão do ser tridimensional, aquele que é energia pensante, psicossoma e soma, né? Ou numa linguagem kardeciana, aquele que é espírito, perispírito e corpo, matéria. Então o psicossoma é justamente essa interface entre a nossa existência mais sutil e etérea e a nossa existência um pouco mais densa e corpórea. Ainda pensando um pouco, né, sobre essa compreensão da interação de mente e corpo, a gente observa como ela ganha novas perspectivas a partir da psicanálise, quando ambas as dimensões são pensadas de forma conjunta e dinâmica, possibilitando a criação de um campo de saber denominado de psicossomática. A gente sabe que até a definição das pulsões, né, como Freud coloca no seu famoso texto, As Pulsões e Seus Destinos, ele vai dizer: então nos aparece a pulsão como um conceito fronteiriço entre o anímico e o somático, como representante psíquico, os estímulos oriundos do interior do corpo que alcançam a alma,
como uma medida da exigência de trabalho imposta ao anímico em decorrência da sua relação com o corporal. Então, a gente percebe que, apesar de não ter se aprofundado nas questões de somatização através dos estudos da histeria, Freud sempre assinalou a relevância dos aspectos psíquicos em algumas manifestações somáticas, fornecendo bases para se pensar na interação entre o psíquico e somático a partir da psicanálise. E agora, avançando um pouco mais os nossos raciocínios, pensando no homem, em busca da sua saúde integral, a gente vai perceber, né, como, de fato, Joana de Ângeles até aborda em outra obra, o ser humano é, em essência, eminentemente transpessoal. Nós precisamos compreender o indivíduo quanto às dimensões que transcendem o corpo, né, as esferas físico, mental, emocional, espiritual, para sua extensão em ampliação da consciência. E Joana nos elucida que, semelhante à semente que preserva o seu potencial de transformação, nós também, enquanto espíritos imortais, carregamos o genoma das virtudes. E nós temos a destinação indesviável de nos autorrealizar. Ou seja, de buscar através das experiências formas de nos constituir de um modo mais saudável e feliz. E aí a gente retorna um pouco para o texto do início, né, de Epíteto, da arte de viver. O quanto que muitas vezes automatismos inconscientes operam, justamente porque a gente não encontrou um substituto a essa satisfação, a essa falta perdida e, portanto, constitutiva, que vise nos dar a verdadeira saúde. O quanto nós precisamos despertar a nossa inteligência para a consciência do si mesmo, para que a gente possa tomar autoconsciência a respeito de quem nós somos. E é lógico que nesse ínterim, as doenças orgânicas, elas vão surgir em decorrência de necessidades que Joana vai chamar necessidades kármicas, que na verdade levam a predisposições para o desenvolvimento de doenças no nosso aparato físico, mental, psíquico. São espécies de reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Então não é castigo ou punição, é justamente a forma que o mecanismo da vida tem de fazer com que a gente resgate a nossa reestruturação e reequilíbrio. Nós observamos principalmente nas patologias congênitas uma espécie de impressão por parte do nosso modelo organizador biológico, né, ou perispírito do corpo, por um mecanismo necessário à evolução. A ciência, ela apresenta respeitáveis avanços nas terapias preventivas, oferecendo para a gente recursos curativos, mas de fato as novas doenças que vão surgindo diariamente, doenças estranhas, em relação às quais a gente ainda não tem desenvolvido um modo, né, específico para diagnosticar e cuidar, acabam respondendo pelo mecanismo de reajuste e necessidade das conquistas morais do ser humano. Então é aquela ideia de que, para que a gente possa tratar uma doença, essa cura não pode simplesmente ser delegada às entidades médicas, psicológicas, entre outras, mas o sujeito precisa se envolver pessoalmente na cura do seu próprio organismo. E aí Joana conta, né, como o homem tem uma relativa facilidade para conquistar o exterior e perder-se interiormente. Vai avançando na horizontal do progresso técnico sem lograr a vertical ética. Quanto é difícil crescer moralmente, porque implica utilizar a alavanca da vontade para que a gente possa conquistar a nossa realidade espiritual mais digna, mais válida, mais consistente. E nesse inevitável conflito que se estabelece entre comodidade e prazer, sem harmonia interna nem plenitude, nós acabamos destrambelhando nosso aparato fisiológico. Desconectamos os centros do equilíbrio e abrimos-nos favoravelmente a agentes agressores novos, que acabam desorganizando esses arquipélagos celulares, como vai dizer Joana de Ângeles.
Então a gente observa o quanto a vigilância não é apenas uma retórica religiosa, mas é justamente a gente proteger a nossa casa mental, a gente proteger o nosso corpo de repercussões dolorosas relacionadas à inveja, à culpa, à martirização, à autopiedade, o desânimo, a melancolia, né, a rotina desgastante, degradante, a que muitas vezes a gente se submete, a nossa incapacidade de dizer não, a ideia que a gente tem que a gente vai aplacar a dor da humanidade, a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para conosco, para que a gente possa se ajudar em primeiro lugar antes de querer ajudar os outros. Embora ajudar os outros, a prática da caridade, seja também a base, né, do pensamento espírita em especial. Mas a caridade não tem apenas uma via. Por isso, caridade para com o próximo, mas caridade também para comigo. Será que nós que estamos tão dispostos a ajudar os outros e parecermos tão bons, estamos também abertos para sermos ajudados? Porque o que a gente observa hoje na sociedade são quadros de tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, que compõem uma série de distonias psíquicas que reverberam em desequilíbrios nos complexos marcados de afetividade, que geram problemas orgânicos muito graves, muito sérios, tormentos mentais e emocionais de variada ordem. Então, o que será que nós estamos fazendo com a nossa experiência? Joana de Ângeles vai nos dizer que a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e que esta, por sua vez, depende das respostas das diversas peças que acionam. Então, nessa interdependência, a vibração mental do homem é propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro sob o comando da nossa mente, que estabelece uma corrente vibratória responsável pelos efeitos de saúde ou de doença. E o panorama das doenças contemporâneas corresponde ao comportamento evolutivo do ser e nos convida a esse processo de harmonização interior e deificação. Esse termo deificação nos lembra de Deus, da divinização, ou seja, da sublimação. Muitos de nós queremos sublimar tudo. Achamos que nem deveríamos mais viver no mundo, que a gente já deveria estar no paraíso de anjos, vivendo sem se importar, com total desapego às coisas do mundo material. Mas não é assim que o desapego será logrado. É justamente convivendo com, em meio às demandas do mundo material, com as pessoas do nosso círculo, que a gente vai se sacrificando, renunciando e se desapegando. O desapego está muito mais relacionado ao fato de eu ter a minha mão e optar não fazer ou não usufruir do que propriamente algo pródigo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos elucida isso, sobretudo no capítulo de número 16, não servir a Deus e a Mamon. Tem um item de desprendimento dos bens terrenos, assinado por Lacordaire, em que ele vai fazer essa reflexão, que essa prodigalidade não é necessariamente solidariedade, caridade, o fato de repartir o bem com os outros. Essa sublimação ela é uma conquista, como é que eu poderia dizer, de um modo que, independente da nossa vontade ou não, irá acontecer. Só que para isso, a gente precisa renunciar. Então, a sublimação é uma consequência, e não exatamente uma meta a ser alcançada. Ela é o resultado prático de uma atividade de conviver com as coisas do mundo material sem se deixar ser possuído por elas. Então, essa energia pensante, ela acaba possuindo em germe, como a gente falou no genoma das virtudes, os recursos divinos, que precisa de condições propícias para poder desatar a vida latente. Exatamente como acontece no caso de uma semente. A semente carrega ali os potenciais para gerar aquela árvore frondosa
que a gente vê observar. Mas para isso ela precisa passar pela cova escura. Ela precisa destroçar a si mesma, né, para que nasça uma planta viçosa. Então, do mesmo modo, somos nós que precisamos desenvolver as virtudes, mesmo que a gente já tenha uma comunhão com o divino íntimo. E aí Joana conclui o capítulo dizendo que a mente, portanto, irá equilibrar e comandar o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio é que surgirá a saúde ideal. Então, o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de tudo que a gente precisa equacionar. Porque à medida que o espírito evolui, o corpo também vai se aprimorar. A organização material depende muito mais das energias espirituais que necessitam desse processo reencarnatório. Disciplinar e edificar esse pensamento através da fixação da mente nos ideais superiores da vida constitui um objetivo moral da reencarnação. Então, que a gente se espelhe nisso e se incentive com isso, para poder seguir sempre à frente e além. Pensar bem é fator da vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da própria vida. Então, que nós possamos guardar esses ensinamentos de uma forma bem profunda e consolidada no nosso mundo íntimo. Que a gente consiga entender que a cura para essas nossas doenças também passa pelas nossas mãos, pela nossa vontade, pelo nosso querer, e que é a mente a responsável, né, e de onde vão despontar todos esses potenciais em estado latente de saúde ou de doença. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Esperamos penhoradamente que tenha sido de alguma sorte útil o nosso sincero e fraternal abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua esperança, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Cristo, por mais uma oportunidade de estudarmos, nos aprofundar nos teus conhecimentos. Que o Divino Senhor nos abençoe nesses bons propósitos que nós estamos aqui tentando colocar em prática. Que o Senhor nos abençoe e proteja, que assim seja. Então, meus amigos, um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.